Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui os deputados, eles que são adversários lá na Assembleia Legislativa. O Genilson Lopes, do PCdoB, deputado Gerlen Diniz, do PP. O nosso tema é o cenário político local e nacional, além das manifestações pró e contra o governo. Osmir Lima, dessa vez eu vou deixar você começar o bloco. Vai. Comovido, eu agradeço. Viu? Não, o deputado Gerlen e o Narciso estavam discutindo no bloco anterior os malefícios desse presidencialismo de coalizão. Notadamente, eu quero debater muito isso, né, Narciso? Nesse pluripartidarismo, um tanto quanto exagerado existente no Brasil. Narciso, você me disse que o 34º partido estava sendo organizado. Entrou hoje no Tribunal Superior Eleitoral a criação do Partido Nacional Corintiano. Corintiano? Isso. O novo, quer dizer, filiar esse, então. Narciso. Aí vamos criar o partido, não sei o que, flamenguista. Do Vascaíno. Narciso, eu e você não somos parlamentaristas convictos. Eu acho, viu, deputado Genilson, vamos começar a fazer, não vamos influenciar o Brasil, não temos essa pretensão de querer influenciar o Brasil, mas eu acho que já está na hora da gente começar a fazer, aqui neste programa, debates mais permanentes, Arquibaldo, sobre as vantagens do parlamentarismo. Que ideia, até para começar a esclarecer a população acriana, nós temos notadamente a de Rio Branco, Rio Branquense, sobre as vantagens do parlamentarismo. Eu queria ouvir a sua opinião, deputado Genilson, sobre o parlamentarismo brasileiro. Olha assim... Não, parlamentarismo, não brasileiro. Sobre o parlamentarismo. Assim, a minha vida política e a minha vida de, digamos assim, de parlamentar, ela tem me dado algumas experiências, né? Tem me dado algumas experiências. De vivência, né, em outros países e com outras realidades políticas, eu não tenho tantas. Eu morei em Cuba, né? Passei 6 anos lá. Né? Eles têm um modelo... Tá aí um país que eu não tenho vontade de conhecer? Meio parecido com o parlamentarismo, apesar que algumas pessoas chamam de ditadura, né? Algumas pessoas chamam de ditadura. A minha experiência que eu tive, que diverge muito da informação que nós temos hoje, jogada para a população ouvir pela grande mídia, ou jogada pelos meios de comunicação, eu gostei, né, do modelo que eu vivenciei em Cuba. Eu gostei por várias razões, né? Eu gostei por várias razões. Primeiro, assim, nós sabemos que Cuba é um país com poucas condições financeiras. É um país pobre, bloqueado, né? Um país em que não tem grandes áreas territoriais para agricultura, para pecuária, para poder enriquecer ou para poder fazer com que a sua população possa ser atendida, e ainda tem um bloqueio econômico, como eu falei. No entanto, o modelo de país proporcionou com que houvesse um grande avanço social, né? Com que houvesse um controle muito grande, sobretudo, do que a gente vê no Brasil, que é a parte da corrupção. Né? Com que houvesse um controle muito grande do que a gente vê no Brasil, que é a parte da corrupção. E Cuba avançou muito no aspecto social. Só para você ter uma ideia, eu, durante toda a minha formação, eu passei 6 anos nos hospitais. Né? 6 anos nos hospitais, nunca recebi um paciente vítima de violência, ou por esfaqueamento, ou por tiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a segurança funciona. A parte de educação, o nível de instrução do povo cubano, apesar da dificuldade financeira, o nível de instrução é bem elevado. Por quê? Porque o país resolveu investir em educação. E para que falar da saúde, que hoje nós temos médicos, além de um sistema que não é eu que estou dizendo, mas é a Organização Mundial de Saúde que fala que Cuba tem um dos melhores indicadores de saúde do mundo, tanto em relação à mortalidade materna, em relação à mortalidade infantil. Então, o que acontece? É um país que, com poucos recursos, com suas limitações, com um bloqueio econômico, conseguiu, dentro da adversidade, haver um desenvolvimento social muito grande. Eu quero fazer uma pergunta ao deputado agora. Antes da pergunta, eu quero fazer uma observação. Ok. Deputado,
não quero esculhambar a nossa discussão sobre o parlamentarismo. A minha pergunta é exatamente essa. Ao parlamentarismo, o senhor prefere uma ditadura de esquerda? Não, eu não chamo. É exatamente a questão... Porque assim a nossa discussão vai ser terrível. Deputado Genildo. Deputado Genildo, você fala depois mais de fazer uma observação. Eu geralmente costumo, me dar o direito de atribuir uma nota às pessoas com quem eu entrevisto aqui. Você estava com nota 10, mas baixou sua nota substancialmente. Toda vez que porque você fala trazer Cuba como exemplo de nada. Cuba exatamente sobre o sistema parlamentarismo, aí não vou nem poder discutir mais. Deputado, Cuba só sobreviveu quando a Rússia podia financiá-lo, em consequência da Guerra Fria, depois quando o Chávez finalizou, quando ninguém mais financiou, agora se rendeu ao Barack Obama. Essa que é a realidade. E aí, depois da corrupção lá, só podia fazer um grupinho castelado no poder. Que é próprio da ditadura, né? Quando a gente toca, antes de você fazer a pergunta, quando a gente toca nesse assunto de Cuba, é muito comum no Brasil a gente ter essa reação. Por quê? Porque as pessoas... Da direitona, né? Não é isso. Direitona! Não, é porque as pessoas formaram essa opinião. As pessoas formaram essa opinião ao longo dos tempos, né? Eu tive o prazer, na verdade, eu digo prazer porque eu gostei do tempo que eu vivi lá, eu tive o prazer de vivenciar a realidade do país durante quase 7 anos, né? E a impressão de vivência que eu tenho é totalmente diferente da fala que vocês fazem aqui no sentido de qualificar ou no sentido de colocar uma etiqueta que é um país onde há uma ditadura. Para mim, Cuba é um país onde tem problemas, como em todos os lugares tem problema. Cuba é um país onde vai continuar tendo problema, como em todos os lugares tem problema, mas no meu conceito, é um país que, apesar da adversidade, apesar do bloqueio, e que tem um modelo, né? Tem um modelo político onde se ouve a população, onde se ouve, inclusive, se ouve a população, né? Onde se ouve a população. Os que querem ser ouvidos estão mortos. Morrendo no paredão. É um modelo que... Mas é um país que para o pessoal sair de lá tem que fugir, que diabo de país é esse? Deputado, eu não fui a Cuba, mas a minha experiência me diz o seguinte: toda pessoa que foi e que sabe que um dia vai voltar para casa, adorou. O problema é quem mora lá, né, deputado? Que não pode sair. Só para... Não, eu fui e me comovi pelo menos 10 vezes durante o dia. Me comovia de ver tanta miséria. Mas aí, Osmir, é onde eu E é porque lá o turista é proibido de andar nos bairros miseráveis. Você viu? Não é não, Narciso. É assim. E aí eu faço mais uma reflexão e dou mais uma opinião em relação a isso que o Osmir acabou de falar aqui. Quando você vai para Cuba, né, você não pode ir com uma ilusão que você vai encontrar num país onde há dificuldade financeira, onde vocês que são conhecedores da economia mundial, onde vocês que sabem, né, onde estão as riquezas do mundo, você não pode ir com a falsa ilusão que você vai encontrar em Cuba o modelo ideal, ou o céu, ou o paraíso na terra. Você não pode ir com essa ilusão. Você tem que ir e observar e saber compreender que em todo o país onde há dificuldade financeira, qual é a pergunta que a gente tem que se fazer, Osmir, quando chega em Cuba? Que você vai sabendo que é um país pobre. Você tem que se surpreender. Como é que esse país tem um dos melhores indicadores do mundo, de saúde do mundo? Mas, deputado, a minha preocupação... Eu acho que perguntei para você sobre o parlamentarismo, eu queria iniciar tão bem essa discussão. Aí você me coloca Cuba como um modelo parlamentarista. Eu falei que era a minha... Né? Eu falei que era a minha experiência de modelo parecido. Eu não vivenciei e nunca fui e nem conheço a realidade política. Fui para o Haiti depois num terremoto e tal, mas eu não vivenciei a realidade de nenhum país, né, que vive o parlamentarismo. E eu sei que nesses países que vivem o parlamentarismo, eles não resolveram ainda, né, os seus problemas sociais. Se fosse tão ideal... Mas a Europa está bem melhor deputado, do que nós. Eu acho aqui que desse seu discurso, seus argumentos, quem mais ficou convencido aqui foi o deputado Gerlin, porque o senhor não conseguiu convencer os demais. Eu acho que o Narciso também, o apresentador desse programa. Deputado Gerlin. O Narciso balançou a cabeça achando que eu tenho razão. Eu em respeito ao colega, né, eu estava ouvindo a opinião dele acerca do país, né, que morou lá.
Eu também nunca fui a Cuba, mas já assisti vários documentários a respeito, né, que tratam tanto sobre segurança, educação, como sobre a miséria também, né? Então, jamais eu gostaria de ver o nosso país seguir um exemplo de Cuba, né? Jamais, aliás, porque em Cuba, sequer você pode expressar a sua opinião livremente. Aliás, esse tema parlamentarismo vai ficar para o próximo programa mesmo, porque nós não conseguimos adentrar nele. Deputado, eu ouvi de alguém que a crise econômica é péssima para o Brasil, mas é ótima para a oposição. Eu pergunto se o senhor comunga desta filosofia e se ela é válida também aqui no Acre. Não, a crise econômica ela não é boa para ninguém, né? Sobretudo para o governo que está administrando. Mas para a oposição também não é boa, não tem como uma crise ser boa, né? A oposição ela quer chegar ao poder, sim, mas não às custas da miséria do povo. Isso nós não queremos de maneira nenhuma. E até porque quando chegarmos ao poder, nós temos que nos preocupar em administrar também. Então, como administrar um Estado ou um país, né, sob uma crise, uma terra arrasada, por exemplo? Não, nós não queremos isso. Queremos chegar ao poder, sim, mas queremos, para o bem da população, que as dificuldades sejam superadas. E o principal, ao chegarmos ao poder, espero que nós que eu digo nós que estamos hoje combatendo o governo do PT, seja ele na esfera federal ou estadual, não importa se do PSDB, dos demais partidos. Ao chegarmos lá, nós temos que olhar para trás, ver os erros cometidos por quem estava no poder e não repeti-los, porque foram demais. É inadmissível que o cidadão número 1 do país, a cidadã, no caso, o presidente Dilma, num dia diga uma coisa e no dia seguinte faça tudo totalmente diferente do que falou. As pessoas vão perder o respeito umas pelos outros. Quando você vê o presidente da República, é inadmissível você ouvir de um presidente da República que nós não temos meta nenhuma. Mas na hora que alcançarmos a meta, vamos dobrar a meta. Isso é coisa de maluco. Isso virou. Mas é muito mais uma dificuldade de comunicação. Osmir, vamos patrocinar uma campanha inteligente. Agora de estude, né, Osmir? Não vou estudar, vou lá para a tua casa para pegar livro. Em defesa do parlamentarismo. Claro, o regime presidencialista, ele começa com uma mentira. Ele começa com uma farsa. Ele começa com o que pode existir de mais podre na atividade política, é que só se elege quem mentir. O Bismarck, aquele estadista alemão, sim, ele disse que no regime presidencialista nunca se mente tanto quanto na véspera de uma eleição, durante uma guerra e depois de uma caçada. Ele disse que aí é mentira aqui, mentira aqui, mentira aqui. No regime presidencialista, você só se elege mentindo. No regime parlamentar, por quê? Porque ele sabe que depois de eleito, ele tem um mandato que lhe assegura 4 anos no Brasil. 4 anos. Por isso que eu sou radicalmente contra o impeachment da presidente. Dá licença. Agora, o regime parlamentarista, o eleito, chefe do governo, é eleito em cima de compromissos. Não tem mandato. Em cima de um programa. Em cima de um programa. E ele não cumprindo o programa, ele pode ser derrubado no outro dia. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se o presidente da República hoje, se eu lhe garanto, mantido o regime presidencialista, se o presidente da República hoje fosse o Aécio Neves, o povo estava na rua pedindo a volta da Dilma, porque ele estava descumprindo também os compromissos que assumiu que não ia cumprir. Narciso, você tocou a respeito do sistema, né, criticando o presidencialismo. Nós não podemos tomar o exemplo brasileiro como um todo, né? O sistema está falho aqui. Mas se olharmos para os Estados Unidos, que é a nação mais rica, mais presidencialista, o sistema é presidencialista. Eu sabia que você ia dar esse exemplo. Eu penso, Narciso, que é assim. Outra cultura, justamente. Com só 2 educação. partidos. Educação. Eu penso que a chave está na educação. No Brasil, o político se elege mentindo a presidente da República. Se o povo tivesse um grau de instrução adequado. Mentindo, enganando. Melhor, não pode dizer assim, não dizendo a verdade. Enganando. Usando as palavras do Narciso, né, que acabou de falar. Né, se nós, povo brasileiro, tivéssemos um grau de instrução elevado,
população como um todo, saberíamos distinguir a mentira, né, do candidato a presidente, e seja de quem for. Acontece e ocorre justamente o contrário. Nós, para citar o Acre, nós, povo acreano, estado do Acre, temos a pior escola do país de ensino médio. Não, você está citando uma escola, homem. A média não é a pior, não. A média a pior escola. Não, tem uma escola. Mas na média nós estamos acima da média. Acima da média. Na média nós estamos acima da média. Você está citando uma escola. Uma escola rural, isolada. Escola de Rio A Branco. média do ensino 15 acreano não é um Branco. dos piores do Brasil, não. Ao contrário. Mas eu acima acho da que média. não é orgulho para ninguém, para nenhum. Não, o ensino estado brasileiro do não é país, orgulho. O ensino brasileiro. ter sediado dentro do seu estado a pior escola do país, não é. Então, isso aí é um exemplo. Então, algo está errado. Né? E aqui no Acre, que nós caminhamos, como disse o nosso deputado, para 20 anos de frente popular, é hora de olhar para ver o que está acontecendo. Onde foi que erraram? Será que era esse o objetivo? Dizer, não, nós podemos até ter a pior escola do país, mas na média nós estamos mais ou menos. Mas estamos. Não é por aí. Mas estamos mais ou menos. Estamos, no geral, sim. Estamos chegando ao final do programa. Só um minuto. O deputado Daniel Zé, que foi aqui secretário de Educação, ele confirmou aqui, a conferir, que quando, nesse período, nós saímos da 24ª posição, como sendo a pior escola. Uma das piores, não. Do Brasil, e hoje estamos em 12º lugar. Então, o avanço houve. Um avanço. Agora, o exemplo de uma escola no meio de milhares de escolas, não dá para balizar. Eu acho assim, que na vida política, a população, inclusive, que foi vivendo os aprendizados de uma eleição atrás de outra, já aprendeu a se discernir muitas coisas, né? Inclusive, a diferenciar a parte de um todo. E eu acho que hoje a população acreana, se ela quiser votar em outro projeto que não seja o da Frente Popular, ela não vai deixar de votar na Frente Popular por conta desse fato, né, de nós termos a pior escola, porque ela sabe que durante os 20 anos que vão completar de Frente Popular, houve compromisso com a educação e a educação no Acre melhorou. Houve compromisso com a saúde no Acre deu uma melhorada. A Frente Popular não conseguiu resolver todos os problemas do povo acreano, como nenhum projeto de governo resolverá. Nenhum projeto de governo resolverá. No entanto, eu acho que não pode ser, enquanto a oposição não encontrar um programa de governo e apresentar para a população, e a população se interessa e tenha confiança nesse projeto de governo, eu acho que a oposição não vai chegar ao poder. É preciso apresentar esse projeto que inspire confiança, né, e que o povo se interesse por ele. Porque esse detalhe, nobre deputado, com todo respeito, eu acho que ele não condiz com a realidade que nós vivemos. Eu acho que, como eu falei anteriormente, é um detalhe. Deputado, então o senhor vai me convencer que é bom ter a pior escola do país. Né? Se continuarmos nesse ritmo, vou ser convencido de que isso é bom. Não é. Quanto ao povo acreano, continuar escolhendo a Frente Popular, se você olhar os números, faz tempo que o povo acreano não quer a Frente Popular. As últimas eleições mostram isso. O governo que está no poder, tanto em nível estadual como municipal, sobretudo Rio Branco, prefeitura, ganha a eleição por uma diferença mínima de votos. Sim, mas ganha. Porque se você olhar a estrutura que tem o Estado e o município dentro de uma eleição, perdeu de goleada. Porque são cargos comissionados, são gratificações, FGs. Então você joga tudo isso e mais recurso financeiro, inclusive uma parte desse recurso vindo da Petrobras, que secou agora. Então, creio que há muito tempo a população acreana... afirmando que essa pequena maioria que elege são os imbecis. Não são os imbecis. Não coloque palavras em minha boca, né? Quero dizer que a oposição com a estrutura mínima... Deixa eu concluir com uma frase. A oposição com a estrutura mínima está próxima, muito próxima de chegar ao poder. Deputado, eu acho que uma estrutura, a mesma estrutura partidária chegar a 20 anos no poder, ela só chegou através de méritos. Não adianta. Para chegar e para se manter. Tem que ter mérito. Tem que ter. Não necessariamente esse mérito é o benefício da população. Não necessariamente. Então essa população Fidel Castro, para trazer Cuba, Osmi, trazendo Cuba mais uma vez para o tema, né? Fidel Castro, a família Castro está no poder há quase um século. Tem mérito para chegar ao poder. Outra baboseira. Outra baboseira. Também é mérito. Ali não é eleição. Outra baboseira que se fala é a Frente Popular tem ganho com poucos votos. Portanto, na eleição Algor
Al Gore. Al Gore. Bush, na reeleição de Bush. Al Gore teve mais votos, né? E Bush ganhou a eleição com a diferença de 430 votos. 430 votos. Não é nada para a população. Mas o sistema legitimou a eleição do majoritário. Sim. Não, então, essa não há nem o que discutir sobre isso. Agora, eleição indireta. o que chama a atenção é que a oposição tenha sido tão incompetente que tenha permitido que uma mesma estrutura passe 20 anos no poder. Concordo. Nesse ponto eu concordo com você. A oposição também tem que olhar para si e ver onde errou, porque é incompetência. Né? Isso aí, temos que dar a mão à palmatória e reconhecer os erros. É inadmissível ir para uma eleição com 2 candidatos da oposição e um governo com um candidato único. Isso não existe. E na última eleição fizemos isso. Vai ter eleição agora, eleição municipal no ano que vem, para a Prefeitura de Rio Branco. Defendo o quê? Que a oposição saia com chapa única. Mas o egoísmo é muito grande. Mas eu tenho uma Se quiserem ganhar a eleição, tem que ser dessa forma. Nós estamos com o tempo estourado já. Eu só queria fazer a observação. Só dar uma opinião sobre Pois não, deputado. Não, eu acho a tribuna é livre. Diferente do que o deputado Gerlin comentou, eu acho que, inclusive, a oposição foi até estratégica quando saiu com 2 candidatos. Porque se tivesse saído só com um, não teria ido para o segundo turno. Eu acho que o que faltou... Não haveria segundo turno. Né? Eu acho que o que faltou foi mesmo ter um projeto de governo que inspire confiança na população. Mas, deputado, só um minutinho. Porque nesse caso você está defendendo como médico que é diferente de morrer de pneumonia simples de pneumonia dupla? Por isso... Ou então suicidar pulando do 20º andar ou do 9º andar? Ou então aquele otimista, né? Por isso que quando chegou no segundo turno... Quando passou pelo 15º, disse que até agora aconteceu nada. A oposição só chega ao poder se for eleição única, porque nenhum segundo turno não tem estrutura para combater o governo. Perfeito. Já que a gente estourou o tempo, quero saber por que essa gravata, você vê toda eu vou pela primeira vez, o né? apresentador do programa. É verdade. É verdade. Não, porque esse programa, na realidade, esse programa aqui, que está passando hoje, na sexta, foi gravado na quinta, dia 20 de agosto, né? Que é o dia do maçom. Eu estou vindo de uma solenidade que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre prestou a todos os maçons do Acre. Você é maçom, Osmir? Isso. Então, aos pedreiros livres, meu abraço. É isso. Certo. Deputado, 30 segundos para cada um. Deputado Genilson, por favor. Não, eu queria só agradecer aqui o espaço, Tribuna Livre, como o nome diz, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, você, Osmir, Narciso, né, o nosso mediador, o deputado Gerlin, e dizer que é uma satisfação, né, a gente vem aqui, coloca a nossa opinião, vem para dar a nossa opinião, vem para aprender, vem para poder colaborar. Eu acho que é isso, quando a gente entra na política, a gente tem que se dispor, né, a poder fazer parte de meios como esse, para continuar avançando. Obrigado, deputado Gerlin. Também gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Né? Estou sempre à disposição. A política, quem é político, Narciso, você que já disputou várias eleições sabe disso, o político ele faz com amor. É 24 horas, ele lê as notícias, ele acompanha, ele trabalha. Então, aquele que faz política sem amor, ele está na profissão errada. Né? E eu adoro participar da política, conversar a respeito do tema, me informar. Né? E aqui é uma escola para mim, que sou um jovem na política, apesar de não tão jovem na idade. Né? Só tenho a agradecer, peço desculpas mais uma vez pela demora, demorei a chegar. Né? Estou à disposição de todos vocês. Okay. Muito obrigado ao Osmir, ao Narciso, em especial aos nossos convidados de hoje, deputado Gerlin Diniz, deputado Genilson Lopes, e a você que todas as sextas-feiras nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, canal 8, a partir das 8h45 da noite, ou durante a reprise do programa, no sábado, também às 8h45 da noite. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.